Olá, tudo bem? Eu sou a Isabela Braim da Flor do Oriente Acessórios. Essa que está aqui do meu lado é a Fábio Pescara, consultora de moda, uma grande parceira minha de trabalho. E toda vez que eu faço os posts da Flor, que eu mostro a amarração, eu sempre explico assim, esse lenço é de crepe, essa echarpe é de lã. Eu sempre falo da composição. Então eu pedi para a Fábio para vir aqui explicar pra gente um pouquinho da composição que eu falo tanto dos lenços e das echarpes da Flor. A gente trabalha com muita fibra natural, mas também trabalhamos com as sintéticas. Então eu quis que ela viesse aqui para conversar com vocês e explicar, principalmente quando eu coloco lá nos posts, lenço de crepe de poliéster, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona isso, tá? Então fica aí e acompanha a gente. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a Bela, da Flor do Oriente Acessórios, e vou falar um pouquinho sobre tecidos para vocês. Por que isso? Para a gente pensar um pouquinho sobre os tecidos e as composições que estão nos lindíssimos lenços e echarpes da Bela. Eu adoro lenço e echarpe. Eu quero mostrar um pouquinho das diferenças de caimento, textura e como isso influencia para você no seu visual, como você consegue construir volumes, linhas, né? E como a textura pode ajudar a enaltecer, né, o seu rosto e o seu corpo. Primeiro eu vou mostrar a fibra mais conhecida de todas, que é o algodão. A gente adora algodão, né? Algodão é uma planta muito versátil, de regiões quentes e úmidas, inclui o Brasil nessa história toda. E o algodão, ele surge basicamente em grandes plantações na Índia, né, no Oriente. E ele tem uma maciez extrema, além de um toque super agradável e absorve muito bem a umidade. Ele é um lenço ou uma echarpe que funciona tanto para verão quanto para inverno. Ele mantém e equilibra a temperatura do corpo. Você consegue fazer trocas, né, de suor, enfim, de calor através desse material. Esse lenço que tem aqui, ele é um lenço que nós chamamos de cambraia de algodão. Ele é extremamente fino, você consegue ver os dois lados, é uma armação leve de tela. Então, a gente vê realmente como uma tela. Percebam a queda desse algodão, o quanto ele é leve e fluido. Então, você pode fazer várias amarrações e construir linhas diversas, né? Ele pode trazer ideia de alongamento, ele também pode trazer um volume pequeno, porque ele não tem tanta estrutura na cambraia. O algodão é super interessante, porque ele lava facilmente, seca facilmente, pode ser passado e armazenado de modos variados, sem destruir a fibra. É uma fibra que tem uma média durabilidade. Além do algodão, a gente pode falar um pouco sobre um substituto interessante para ele, que é a viscose. A viscose é uma fibra que a gente chama de artificial. Eu não consigo obtê-la, né, pronta na natureza, mas eu preciso modificá-la em laboratório. E ela se torna uma fibra de fácil acesso, porque, né, os laboratórios conseguem produzir em larga escala. Ela é uma fibra muito agradável. No caso desse lenço aqui, a gente tem uma viscose em fios mais largos, né? Fios com uma espessura mais grossa. E essa espessura traz um peso para esse lenço de echarpe. Ele já está mais adequado a um outono e a uma primavera, momentos de mudança de clima. Ah, mas viscose é legal para verão também. Normalmente uma cambraia de viscose, uma viscose mais leve. Essa peça aqui, ela já cria mais volume, né? Por ser mais pesada. Ela cai de forma pesada. A viscose é super interessante porque, de modo geral, ela respira bem, ela tem uma durabilidade mediana, mas os cuidados são fáceis. Eu consigo lavar em máquina, passar a ferro, guardar de modo geral sem muitas preocupações, a não ser em lugares muito úmidos, porque os cupins, as traças, elas adoram a composição principal da viscose, que é a celulose. Então eles comem, né, um pouquinho, mas se você souber armazenar em sacos de vácuo, em sacos de TNT, você protege, né, longe de banheiro, longe de ambientes mais úmidos. É uma peça super interessante, cria bastante volume, né, e estrutura, né, traz um pouco mais
de atenção para a região de ombros, esse tipo de enrolação e de amarração que eu tô colocando aqui. E falando um pouco mais das super nobres matérias-primas naturais, a lã e a seda. A seda é o sonho de consumo, né, da maioria das pessoas. Por quê? Porque ela é uma fibra muito nobre. Ela é extremamente leve, longa e brilhante naturalmente. Então vocês estão vendo esse lenço aqui e ele tem um brilho muito sutil e sofisticado. E isto é o brilho da seda. A seda, ela brilha delicadamente, sem o excesso, né? Então quando a luz bate sobre ela, ela vai refletir esse brilho delicado. Ela tem um caimento muito leve, né? Ela é muito fluida. Esse lenço que vocês estão vendo é uma cambraia de seda, né? É uma telinha. A gente consegue ver dos dois lados com clareza. E essa estampa de motivos naturais, ela traz mais sensação de leveza ainda para esse material, junto com as cores. Ele consegue alongar com muita facilidade e proteger de um vento um pouquinho mais frio em momentos de outono e primavera, e também funciona para o verão, porque a seda é uma fibra térmica, ela regula a temperatura. E por último, a lã. Essa aqui é super especial. Ela é uma lã que nós chamamos de cachemir. A lã cachemir é uma lã importada, é uma lã que vem, né, ela é proveniente de uma cabra do Oriente, que vive em altíssimas altitudes e produz um pelo super fino, super leve, que traz e mantém o calor do corpo. O calor fica ali, guardadinho, mesmo num material de leveza extrema. O que vocês estão vendo aqui é um padrão xadrez, né? É feito com os próprios fios, né? Em tons diferentes eu consigo esse xadrez aqui. Esse material é adequado para outono e inverno, principalmente, por manter o calor próximo ao corpo, mas para dias mais frios de primavera também. As fibras naturais, de modo geral, têm a característica da leveza, principalmente se eles forem feitos e colocados em teares que realizem esse trabalho aqui, de tela ou cambraia. É isso, gente.